Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão diária da liturgia da Palavra de Deus que nós fazemos todos os dias aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Hoje é domingo, dia 6 de fevereiro de 2022 e celebramos hoje o quinto domingo do tempo comum. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje que acabamos de ouvir é riquíssimo em ensinamentos. Gostaria de apresentar alguns deles aqui. Interessante a gente perceber que a primeira coisa que o Evangelho relata antes da pesca são os ensinamentos de Jesus. Então, antes de realizar o milagre, Jesus ensina a multidão que ali se encontrava. E isso é algo muito importante para nós pensarmos. Por quê? Muitas das vezes nós queremos somente presenciar o milagre, somente queremos vivenciar a experiência milagrosa e nos esquecemos da importância que se tem de conhecer a Jesus, conhecer aquele que opera o milagre, de estar com Jesus, de ouvir os seus ensinamentos. Muitas das vezes nós nos apegamos diretamente ao milagre e esquecemos da importância daquilo que, junto com o milagre, tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos colocar no caminho da conversão. Porque o milagre, ele existe com esta finalidade de ser algo que nos lança para a salvação.
Então nós muitas das vezes paramos no milagre e esquecemos de tudo aquilo que o milagre deve gerar. Então o milagre não é um bem em si mesmo, mas é um sinal que me lança para algo muito maior, que é a presença desse Deus amoroso, que cura, que ama e que liberta. Então é importante que nós não nos fixemos somente no milagre, mas estejamos dispostos também a conhecer profundamente aquele que opera o milagre, a ouvir os seus ensinamentos. Foi isto que a multidão fez antes de presenciar o milagre da pesca. Interessante perceber também a proposta de Jesus. Nós podemos imaginar a cena de Pedro ao ouvir a proposta de Jesus. Vejam, eles passaram a noite inteira lá tentando pescar, estavam ali meio que desiludidos, já lavando as redes, se preparando para ir embora. E Jesus propõe que eles voltem com o barco, avancem para águas mais profundas e lancem novamente as redes. Pedro deveria ser um pescador muito experiente e deve ter ouvido com espanto essa proposta de Jesus. Mas é interessante que Pedro, mesmo não concordando, ele obedece. Em atenção à tua palavra, nós faremos isso. E aí, eles lançam a rede e a pesca milagrosa acontece. O milagre acontece. Obediência. Esta é uma palavra fundamental para quem quer seguir a Jesus. E o quanto tem sido difícil vivenciar essa obediência, principalmente no mundo de hoje. Falar de obediência hoje é algo muito complexo, é algo muito complicado. Mas, meus irmãos, nós acabamos de ouvir a graça que a obediência gera. Portanto, mesmo que você não compreenda, mesmo que você discorde, obedeça. Obedeça àquele que foi constituído por Deus para exercer uma autoridade sobre você. Então, crianças, jovens ou até mesmo adultos, aqueles que ainda têm os pais vivos, obedeça o pai e a mãe, ainda que você não concorde, ainda que você não veja sentido naquilo, obedeça. Também isso serve para as nossas relações eclesiásticas, eclesiais. Às vezes, quantas as vezes nós discordamos, seja do padre, seja do bispo, do diácono, mas esses foram pessoas constituídas, chamadas por Deus para nos guiar pelo caminho. Então, ainda que não concordemos, sejamos obedientes, porque aquele que é obediente pode presenciar a graça de Deus acontecendo. Porque nós podemos discordar, mas se formos obedientes, quando chegarmos lá na frente, poderemos olhar e pensar assim: nossa, de fato, ele estava certo. Porque a autoridade que se exerce neste mundo certamente foi concedida por Deus. E Deus orienta, conduz aquele que ele constitui em autoridade. Jesus diz a Pedro que ele, a partir daquele momento, será pescador de homens. Esta missão dada a Pedro também se estende a cada um de nós, cristãos. Também somos chamados a sermos pescadores de homem. E é interessante a gente pensar neste termo, pescador de homem. Pescador é aquele que tira o peixe do mar. E o mar, na Sagrada Escritura, é o lugar do desconhecido. Na mentalidade do povo judeu, o mar é o lugar do perigo, é o lugar da morte. Então, quando Jesus diz a Pedro que ele será pescador de homens a partir daquele momento, Jesus está falando que a missão de Pedro, e esta missão se estende a cada um de nós, é justamente essa: é tirar o homem deste mar do perigo, deste mar de morte, deste mar que possui tantas coisas que tendem a matar o homem, a matar o espírito, a matar
a fé. Então, esta é a nossa missão, tirarmos os nossos irmãos deste mar que pode matar a alma. Por fim, importante meditarmos sobre a atitude deles diante deste milagre. Nos conta o Evangelho que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meu irmão, minha irmã, o discípulo missionário é aquele que tem que ter o coração aberto, disponível para deixar tudo para seguir a Jesus. E quando falamos em deixar tudo, não estamos falando simplesmente de bens materiais, mas deixar tudo aquilo que possa nos aprisionar. Porque o discípulo, o cristão, tem que ser alguém livre, livre para trilhar os caminhos apontados por Deus, livre para ir ao encontro daqueles aos quais Deus nos enviar. Cabe pensarmos no dia de hoje, neste domingo, o que tem me prendido, o que ainda tem me impedido de ir. Qual é o tudo que eu preciso deixar para seguir a Jesus? Que Ele nos ajude a sermos autênticos, verdadeiros discípulos missionários, capazes de ter a mesma atitude de Pedro, deixar tudo e seguir a Jesus. Que o Senhor bom Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.